casa caiu para Albino Forquilha. Tentou trair o povo moçambicano, vendendo a vitória do povo moçambicano, vendendo o voto do povo moçambicano, vendendo o sangue, o sacrifício e a luta do povo moçambicano para o Partido Frelimo. Originalmente, o Partido Podemos tem direito a mais de 120 assentos na Assembleia da República, mas ele teria aceito entregar os remanescentes assentos da Assembleia da República em troca de provavelmente alguns favores e ou vantagens individuais. E Venâncio Mondlane, dado o seu compromisso com o seu povo, veio anular isto na sua última carta, por ele ter considerado isto aqui uma forma de se trair a vontade popular. E meus caros irmãos, tudo aquilo que é acordo firmado por Forquilha e os demais partidos, incluindo o próprio Partido Frelimo, que é o que está a promover estas coisas todas, são acordos nulos. Conforme você consegue ver aqui, ele diz que isto aqui é nulo e não tem nenhum efeito por violar o espírito e letra do acordo. Meus caros irmãos, Albino Forquilha está com o rabo preso por causa do acordo que ele assinou com Venâncio Mondlane. E eu vou vos explicar qual foi o acordo que eles tiveram e por que é que Venâncio Mondlane tem este poder de anular tudo aquilo que o senhor Forquilha foi fazendo visando ganhar vantagem para ele sozinho. Por quê? Enquanto presidente do maior partido eleito, provavelmente não existam lá grandes vantagens. Porque a Constituição da nossa República não é assim tão clara com relação a isso. Mas existe uma lei que dá benefícios ao segundo mais eleito. Então, ele está muito preocupado com as regalias que existem na segunda posição, de tal forma que ele estava a fazer de tudo para poder se desfazer dos demais assentos e pegar os ditos 43 lugares. Meus irmãos, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou deixar ficar aqui no final deste vídeo um trecho da parte da fala do senhor Dinis Tivan, onde ele explica em que parte é que o senhor Forquilha está amarrado. Forquilha não pode tomar decisão nenhuma. Nenhuma decisão ele tem que tomar. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Tá bem quente. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos continuar. Com as vendas.co.mz, comprar e vender tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. Nos últimos dias não se fala de mais nada senão da traição do senhor Forquilha ao movimento no seu todo, ao seu partido, os membros do seu partido, a ele mesmo, a nação moçambicana, a Venâncio Mondlane e o desrespeito pelos nossos direitos enquanto cidadãos, e não só, está a faltar com respeito àqueles que morreram, foram presos, foram torturados, foram aleijados, foram maltratados, foram caçados, tiveram de fugir de algumas locações, tentando lutar pelos resultados que o senhor Forquilha hoje quer abrir a mão. Com isto tudo a viralizar do jeito que está a viralizar, o Partido Podemos já está a começar a perder crédito. E eu vos digo, aquilo que aconteceu com o Partido Renamo de se sentir superior e deixar que a Frelimo metesse dedo no meio, o senhor Forquilha começou a se sentir da mesma forma. Então, se esquecendo que o destino do Partido Renamo vai com toda certeza ser o destino do Partido Podemos, caso o Partido Podemos paute por trair o povo moçambicano. Neste exato momento, o povo moçambicano, nas suas contas privadas, nas conversas, está a falar mal do Partido Podemos e quer se livrar do Partido Podemos. Só não vai se livrar do Partido Podemos caso alguma coisa aqui aconteça em benefício do povo moçambicano, vinda essa tal coisa do Partido Podemos. Eu vos explico. Segundo como explicou em um dos vídeos o senhor Dinis Tivan, não ir tomar posse na data em que se há de tomar a posse não significa necessariamente que os deputados vão perder mandato. Por quê? Essa tal perda de mandato acontece por faltas, e essas faltas também, segundo como explicou o senhor Dinis Tivan, essas faltas não são especificadas, pelo que não há risco de que se percam os mandatos caso os deputados do Podemos não vão para lá. E eu também quero acreditar que o Parlamento tem a obrigação de iniciar as suas atividades com 250 deputados, e com um déficit de deputados lá na Casa Magna pode ser um pouquinho complicado. Então, o que acontece, meus caros irmãos? O senhor Forquilha, movido pela ganância em querer pegar a segunda posição, dormir à vontade, provavelmente ele acredita que vai viver menos em relação àquilo que ele vai produzir ao longo deste período todo. Mas é aquilo que eu vos digo. A Rússia era especialista em dar coisas a um parceiro e depois tomar. Aconteceu a mesma coisa em Cuba.
Os russos, o que é que eles fizeram? Levaram os mísseis, foram colocar em Cuba, isto para que Cuba pudesse se posicionar com relação à superpotência americana. Quando os americanos fizeram um acordo com Cuba, os russos não avisaram, removeram todas aquelas forças e depois Fidel Castro precisou chorar, dizer, epa, Nikita, aquilo que se dá não se pode tomar de volta. Consegue entender, né? Para dizer que esses gajos da Frelimo são tão, sei lá, são tão soviéticos, de tal forma que são capazes de, depois que tiverem alcançado os seus objetivos, virem remover tudo aquilo que lhe terão dado neste exato momento e depois há de vir chorar aonde? Aqui nos paisões aqui. Povo, me ajudem, povo, e o povo vai virar as costas do mesmo jeito que virou-se contra o Suf Momad e o seu partido Renamo. Então, quando Venâncio Mondlane viu esta coisa toda, esta vergonha, ele decidiu redigir uma carta dirigida ao povo moçambicano e depois anexou o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e eu passo a ler e vou interpretar esta carta para si, com vista que nós fiquemos claros. Aqui está, a todo o povo moçambicano, amante da justiça e verdade eleitoral. CC, presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi. CC, partidos políticos nacionais e representações diplomáticas acreditadas em Moçambique. Assunto: esclarecimento sobre decisões políticas do Podemos, Maputo, aos 4 de janeiro de 2025. Estimados, o candidato presidencial Venâncio Antônio Bila Mondlane, carinhosamente VM7, vem relembrar ser do domínio público que um acordo político coligatório em ambiente de exemplar festa da democracia foi assinado a 21 de agosto de 2024 no distrito da Manhissa entre o Podemos e VM7. Este acordo, cuja vigência é até 2028, regula uma série de questões. Uma delas, as decisões políticas do Podemos. Estando o estimável Albino Forquilha, presidente do partido, numa série de pronunciamentos públicos e políticos que vão na contramão do acordo, urge alertar ao povo moçambicano e aos demais destinatários que tais decisões, pronunciamentos públicos, acordos e negociações, vem boldado isto, são nulos e de nenhum efeito por violar o espírito e letra de acordo supracitado, que é acima citado no caso. Moçambique vive uma das suas maiores crises políticas geradas pela mega fraude eleitoral das eleições gerais de 9 de outubro de 2024. O VM7 está engajado em combater a história e cíclica fraude eleitoral, todavia, para levar a bom termo essa luta que tem, entre outros sacrossantos e inegociáveis desiderados, a verdade eleitoral como epicentro, é crucial que a cruzada política e legítima do ilustre presidente do Podemos tenha fim, que é termina com essas coisinhas aí. Nós não estamos a querer. Somos um povo sério, somos lutadores, somos guerreiros, somos batalhadores. Não queremos nós nos desorganizar por tua causa. Então, considerem estas cenas aí nulas. E ele continua na segunda página. Foram feitos titânicos esforços de o demover desse descaminho contratual e político, entre contatos interpessoais, reuniões, escritos, etc. Todavia, para a tristeza de VM7, reduziram em insucesso. Aliás, uma das mais recentes fendas foi a infeliz e politicamente irregular decisão de tomada de posse de deputados do Podemos, um ato que ofende profundamente a moral, a ética e os interesses do povo moçambicano que votou na dupla VM7 Podemos na confiança de que achara seus interlocutores diferenciados. É por VM7 ser um sujeito responsável e compenetrado com os bons destinos da nação e do povo moçambicano que recorre a este expediente público, porque esgotados todos os meios, velados na esperança de que seja o instrumento que finalmente catalisará o ilustre presidente Albino Forquilha a abster-se de praticar atos que sua atual condição, por força do acordo político coligatório, o inibem por ilegitimidade. O candidato presidencial Venâncio Antônio Bila Mondlane, aqui está assinado.
Então, o que o senhor Forquilha fez? No acordo entre Venâncio e o Podemos, está escrito o seguinte: você, Forquilha, não pode tomar decisões de estrutura sem Venâncio, e você, Venâncio, não pode tomar decisões de estrutura sem Forquilha. E o que Forquilha está a fazer agora, provavelmente lhe tenham prometido algum tipo de proteção e disseram para ele: tome as decisões que nós quisermos que você tome, elas, com vista que nós alcancemos os nossos objetivos. Custe o que custar, nós devemos avançar. Geralmente a Frelimo tem usado essas cenas que é: avança, difícil ou fácil, avança, e lá à frente eles dão um jeito, e geralmente eles sim dão um jeito de conseguirem alcançar os seus objetivos. Só que existe uma outra coisa. Venâncio Mondlane diz que virá tomar a posse aqui em Moçambique, e para o dia 15, meus caros irmãos, hoje que você vê este vídeo, estamos com 5 de janeiro, a tomada de posse vai acontecer dentro de 10 dias, a não ser que esta coisa mude. Existe uma coisa que eu quero lhe falar no próximo vídeo que vai estrear daqui a pouco sobre esta tomada de posse de Venâncio Mondlane. Muitos estão a me perguntar: beleza, será que ele há de vir aqui tomar posse? E eu sempre digo: irmãos, Venâncio é um cidadão de palavra. Se ele disse, acreditem naquilo que ele disse. Então, para uma melhor compreensão com relação a isto, a ganância do senhor Forquilha, vocês precisam entender quais é que são os limites que ele tem. Escutem aqui e depois cada um de vós que comente, que deixe ficar a sua opinião, escutem na voz e nas palavras do senhor Diniz Tivani. Aqui está a explicação. Tchau, tchau. Até breve. Fui. Frente. Obrigado, Cremildo. Ok, obrigado. Então, isto não significa a cisão do Podemos e o VM. O acordo entre as partes se mantém intacto, não é? No entanto, essa era apenas uma chamada de atenção mais oficial, uma vez que todas as tentativas extraoficiais não deram em nada, e chamou-se aqui a apelação desta razão do Dr. Forquilha de forma oficial. Isso não significa a cisão do acordo entre o Podemos e o VM. Não, Cremildo, não significa cisão em circunstância alguma. O acordo é válido. Se nós olharmos para aquilo que é uma das frases do mesmo deste comunicado, ele diz que o acordo vai até 2028, portanto, para ir para o limiar das eleições, das próximas eleições autárquicas. Portanto, há muito espaço, há muito caminho para percorrer. Pensou-se em fazer um acordo bastante estruturado para ambas as partes, permite uma grande mobilidade entre ambas as partes, mas há zonas do acordo que, infelizmente, eles não podem mesmo ser violados, porque criam danos imensos. Então, acreditamos nós que nós vamos conseguir ter penso eu, um desfecho. Penso eu que, a partir deste momento, alguém vai dar um toque, vai dar uma ideia e dizer: olha, vocês são uma família, vocês vão começar a necessidade de escalar para além do nível em que já chegou. E isto não era necessário. Várias correntes já vinham dizendo que naquela casa, se referindo ao Podemos, parece que há duas vozes. Parece que há um determinado desentendimento. De alguma maneira, foi-se gerir, não é? Foi-se gerindo para um casamento que esteja a iniciar, que existam algumas coisas menos bem conseguidas, mas bem. Mas é preciso também voltar aqui a dizer: nós temos que colocar o país primeiro. Lembro-me das palavras do presidente Forquilha no dia 21 de agosto, quando o acordo foi assinado, e ele a dizer que firmava este acordo porque existia uma sintonia entre as duas partes e que ele também lutaria pelos direitos civis dos moçambicanos. E não me parece que tenha sido essa a preocupação, ainda que ele tenha a sensação de que esteja a fazer isso, mas os objetivos políticos que têm que ser levados até o fim, infelizmente, um processo eleitoral, e nós não podemos adiar para daqui a 5 anos, até porque o acordo não vai até lá. É preciso fazer agora. Então, ainda que ele acredite que existem outras soluções para se chegar
talvez outras vias para chegar às mesmas soluções, aos mesmos objetivos, enquanto o outro disser que não é dessa forma, porque tem que ser feito agora, é necessário que seja feito pela forma como aquele que tem legitimidade para decidir dessa forma, efetivamente seja ouvido. Basicamente é isso. Desculpa, eu vou ter que. Nem é provocativa, mas é mesmo para o público entender bem. O que exatamente está-se a dizer é que os atos que o presidente Forquilha está a exercer neste momento, ele não tem a legitimidade de o fazer à luz do acordo, ponto. É isso somente. Pode repetir, desculpa, houve um pequeno ruído. Eu estava a dizer que há muitas expressões em língua portuguesa, interlocutor, etc., que pode provavelmente ainda confundir o pessoal. Eu vou um pouquinho mais a fundo. O que esse documento está a dizer, em outras palavras, é que os atos que o presidente Forquilha está a praticar agora, não é? Ele não tem a legitimidade de o fazer. É isso, à luz do acordo. É basicamente isso, sim. Eu posso dizer com bastante sinceridade. Em relação às atuais eleições, porque este é um acordo político coligatório, uma coisa que, podemos assim dizer, como é que se diz, que arrepia os pressupostos do acordo é estar a fazer negociações em que o engenheiro Venâncio não está, por exemplo. Só por isso já diz tudo. Não pode fazer negociações à luz porque à luz do acordo existe aquele que efetivamente tem podemos assim dizer, a liderança política. Esta é uma questão política meramente. Aqui não há nenhuma questão administrativa. O engenheiro nunca vai ser presidente do Podemos, nem membro do Podemos. Neste momento eles estão fundidos. O nome continua a ser Podemos, mas este corpo que eles criaram já é um corpo que advém desta fusão. E se é sobre esta fusão que o presidente Forquilha não tem essa autonomia que aparentemente pensa que tem. Portanto, o engenheiro Venâncio não tem a prerrogativa de abrir uma sede do Podemos, fechar uma sede do Podemos, mandar num determinado membro. Não é nada disso. Todos os fundos ou administração patrimonial do Podemos, o engenheiro não entra nessas questões, não é nada disso. Nada, absolutamente nada disso. Mas aqueles que são os objetivos políticos relacionados com estas eleições. Vamos lá, eu fiz um vídeo ontem que disse isto. De acordo com a nossa contagem paralela, o Podemos tem direito a 138 assentos. Estes 138 assentos combinam exatamente com a percentagem que o engenheiro Venâncio tem para ganhar estas eleições, que foi roubado pelo Conselho Constitucional. Como vê, este é um objetivo que o engenheiro Venâncio tem. Se o presidente Forquilha decide desistir desta luta, abraçando os 40 lugares que ele tem, ele lesa politicamente o engenheiro Venâncio, porque neste momento eles são um corpo. Eles entraram juntos para esta luta. Portanto, é necessário que, politicamente, o presidente Forquilha se abstenha de tomar decisões que minam estes objetivos políticos. É uma questão política, não é? Então, não há cisão, como já disse. O doutor Forquilha é um dos signatários, é parte assinante do acordo. Portanto, tem que ir até onde o outro, em princípio, quer ir. Nesta altura, estão em jogo vários objetivos, várias questões. Eu até posso falar sobre questões morais. Não é? Há pessoas que morreram, há pessoas que estão a ser baleadas, assassinadas dentro das suas casas, porque elas estão a reivindicar a verdade eleitoral. Portanto, existe uma forma de alcançar a verdade eleitoral. O presidente Forquilha pode achar que a maneira de alcançar a verdade eleitoral é outra. Ele é livre de pensar dessa forma. Mas, infelizmente, para estas eleições, ele não pode fazer do jeito que ele gostaria. Não é? Não pode, porque
as vias para se alcançar a verdade eleitoral são aquelas que estão traçadas pelo engenheiro Venâncio. Portanto, a condução desse processo para o alcance da verdade eleitoral vai ser conduzida nos termos que o engenheiro Venâncio disser. Ele não pode, infelizmente, tomar essas decisões. Portanto, são estas questões que são necessárias esclarecer. Portanto, não há aqui, volto a repetir, intenção nenhuma de engenheiro Venâncio se adonar do poder. Não, não, não. Muito pelo contrário. É apenas a Obrigado. declaração de uma perspectiva que ele tem.